E aí, meus amigos, tudo bem? Meu nome é William, sou juiz no estado de Goiás. E a gente vai fazer a correção da prova de direito penal do Exame Nacional da Magistratura. Estou com a prova aqui. Vamos fazer a correção junto, né? Olha aí, a primeira questão é a questão 69, que essa questão envolvendo Carlos Alberto, foi preso preventivamente, 1º de fevereiro de 2024. Uma questão bem tranquila, tá bom, pessoal? Porque é um informativo tranquilo do Superior Tribunal de Justiça. Acho que a maioria teve acesso, e até quem não teve acesso, dava até para imaginar, né, que o STJ, ele sempre trata, meus amigos, olha, a prisão provisória, prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, dando a essa pessoa que está custodiada com base nessas prisões o mesmo tratamento de uma prisão definitiva. Então, por exemplo, esse indivíduo tem direito a detrair pena, esse indivíduo tem direito a progredir como se fosse um preso definitivo, e também, por óbvio, não era de se esperar outra decisão do STJ, senão no sentido de que este indivíduo também teria direito a computar esse período de pena provisória para fins de indulto e comutação de pena. Bacana, então a resposta correta a essa questão do Carlos Alberto era a letra A, que o pleito da defesa merece acolhimento, pois o período de prisão provisória configura tempo de privação de liberdade, efetivamente já posto à disposição do Estado, devendo ser contabilizado na análise dos requisitos para a concessão da comutação previsto nos respectivos decretos, conforme artigo 42 do Código Penal. Achei bem tranquila essa questão. Próxima questão aí, a Polícia Civil do Estado Alfa descobriu que Lucas e Caio praticaram um crime de furto qualificado em detrimento de João, que suportou prejuízo financeiro de R$ 10.000. E aí a questão fala que o Lucas estava embriagado por caso fortuito e não possuía plena capacidade, ou seja, ele possuía alguma capacidade, mas não plena, e que o Caio ele se embriagou para ter coragem de praticar o delito, ou seja, é uma embriaguez pré-ordenada. Muito tranquilo, né? Nos termos do Código Penal, o indivíduo que se embriaga para praticar o delito, é a chamada embriaguez pré-ordenada, ele, contra ele incide uma agravante de pena. A pena dele vai ficar maior na segunda fase da dosimetria da pena. Lembre daquelas situações de embriaguez, né? Existe embriaguez pré-ordenada, o indivíduo se embriaga para praticar o crime, a embriaguez dolosa, o indivíduo se embriaga porque quer, mas ele não quer praticar o crime, ele só quer se embriagar. A embriaguez culposa, o indivíduo se embriaga sem perceber que está se embriagando ali por inexperiência e depois pratica o crime, isso é indiferente ao direito. E a embriaguez decorrente caso fortuito ou força maior, que por força da teoria da actio liberi in causa, ou seja, o indivíduo, ao tempo do fato, não tinha plena capacidade decorrente de embriaguez de caso fortuito ou força maior, ele não responderá pelo crime com a pena cheia. Se ele estava totalmente incapacitado de entender o caráter lícito, ele está isento de pena. Se ele não estava plenamente e tinha alguma capacidade, a pena dele é reduzida. Por conta disso aqui, ficou tranquilo responder que a resposta correta é Caio responderá pelo crime de furto qualificado com incidência de uma agravante em razão da embriaguez pré-ordenada. Perfeito. Aí, teoria da acto libera em causa, né? Ah, mas na hora lá ele não entendia o caráter lícito, ele estava tão bêbado que ele não sabia o que estava fazendo. É verdade, mas ele se embriagou porque quis ir para o crime. Então, eu não vou analisar o livre-arbítrio dele no momento da ação criminosa, e sim no momento em que ele se embriagou, quando ele começou a se embriagar. E Lucas será responsabilizado pela infração penal perpetrada, mas sua pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Perfeitamente, né? Porque a embriaguez de Lucas foi decorrente de caso fortuito, ou seja, ele vai ter o benefício, mas como ele ainda tinha alguma capacidade de entender o caráter ilícito, a pena dele será reduzida de 1 a 2 terços. Literalidade do Código Penal, né? Achei também tranquila essa questão. 71. Aqui para mim, né? Mateus, agindo com dolo, difamou João, funcionário público, e seu vizinho, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação na presença de várias pessoas, e resignado com a situação apresentada, João pretende responsabilizar penalmente o ofensor. Por outro lado, Mateus vem confidenciando a amigos próximos que têm como comprovar os fatos alegados como verdadeiros, motivo pelo qual não há razões para maiores preocupações. Ele disse que a difamação não teve qualquer relação com a função de João. Aqui ficou tranquilo para entender que, olha, se a difamação não teve qualquer relação com a profissão de João, cabe a exceção de verdade? Não, porque nos termos do Código Penal, de forma expressa, a exceção da verdade na difamação, ela apenas incide
para situações de funcionário público envolvendo ali as atribuições do cargo. Ou seja, se Mateus tivesse falado alguma coisa em razão das atribuições do cargo de João e tivesse como provar, ele poderia não ser responsabilizado penalmente, mostrando que o que ele falou era verdade, por exemplo. Então, muito interessante. E a questão correta aqui, na 71, não é cabível, pois ainda que João seja funcionário público, a difamação não teve qualquer relação com as funções por ele exercidas, e a exceção da verdade na difamação só cabe aqui em relação ao funcionário público quando envolver as funções ocupadas por esse funcionário público. Bacana, muito bom, né? Lembrando que na calúnia também existe a hipótese de exceção da verdade e na injúria não existem. Diferencia aí no seu material a exceção da verdade e a exceção da notoriedade. Isso pode cair também, especialmente em uma prova discursiva, né? Que vocês não estão estudando para passar no Enem, né, pessoal? No Enem, né? Vocês estão estudando para se tornar juízes. Então, vão encarar provas discursivas, provas orais, isso certamente em algum momento vai ser perguntado para vocês. Próxima questão. O médico, durante uma cirurgia de emergência, realizou um procedimento complexo e arriscado, seguindo todos os protocolos da Lex Artis, ou seja, o conjunto de técnicas de profissão dele. Ele não agiu com culpa, a questão aqui está deixando claro, né? Apesar de seus esforços e da correção técnica do procedimento, o paciente faleceu em virtude de uma complicação rara, ou seja, imprevisível, o médico não tinha nem como saber. E aí, quanto a uma possível imputação do homicídio culposo ao médico, considerando a teoria da imputação objetiva e a jurisprudência do STJ, aqui também ficou tranquilo, né? A letra A, a conduta do médico ao realizar a cirurgia criou um risco juridicamente permitido. E o resultado decorrente de uma complicação imprevisível não pode ser imputado a ele. Olha, para que eu fale em responsabilidade penal com base na teoria da imputação objetiva, isso aqui não é uma aula teórica, né? Mas um dos requisitos é a criação de um risco proibido. O médico que realiza uma cirurgia coloca o paciente em risco? Óbvio que sim. Né? Toda cirurgia envolve riscos. Por isso que precisa de um consentimento médico, de um consentimento do paciente para se submeter a uma cirurgia, isso está no Código Civil, porque naturalmente envolve risco. Esse risco é um risco permitido ou um risco proibido? A princípio, esse risco é permitido. E se o médico tomou todas as cautelas, porque aqui a questão não fala em culpa, não fala em dolo também, fala que a doença é rara e fala que o médico observou todas as cautelas, este resultado, morte do paciente, não pode ser imputado ao médico. Bacana a teoria da imputação objetiva, muito interessante. Próxima questão, vamos lá. Em uma operação policial foi descoberto que uma sociedade empresária de fachada era utilizada exclusivamente para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas, reintroduzindo os valores na economia com aparência de licitude. A questão de lavagem de capitais era até uma aposta minha, pessoal, para essa prova, tá bom? O administrador da sociedade empresária, ciente da origem ilícita dos recursos, alegou em sua defesa que o crime de lavagem de dinheiro não poderia ser configurado, pois o delito antecedente, tráfico de drogas, ainda não havia sido julgado por sentença transitada em julgado. Questão muito tranquila, porque é uma questão que envolve letra de lei, pessoal. Qual é a resposta correta? Letra D, isso está expressamente na lei de lavagem de capitais. O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro independem do processo e julgamento da infração penal antecedente, bastando a existência de indícios suficientes da infração. Muito tranquila essa questão, né? E lembrando aqui, até como um adicional, né? A nossa lei de lavagem é uma lei de terceira geração. Então, eu posso ter qualquer infração penal antecedente e geradora de capitais sujos, pode ser crime antecedente do delito de lavagem. Ah, professor, necessariamente tem que ser o tráfico de drogas, que a questão trouxe? Não. Houve uma época que sim, não no Brasil, mas no mundo, que eram as chamadas leis de lavagem de primeira geração, em que o único delito antecedente era o tráfico de drogas. Mas isso nunca ocorreu no Brasil. A lei de lavagem do Brasil já foi de segunda geração, quando havia um rol exaustivo de infrações penais que caracterizariam a infração antecedente para o delito posterior de lavagem, e a lei de lavagem brasileira atual é de terceira geração. Então, que qualquer infração penal antecedente, não há mais um rol fechado. Bacana? Tem muita coisa para comentar a respeito disso. Delito de lavagem chamado delito parasitário, difusão. Muito interessante para uma prova discursiva para o oral, mas fica para questão teórica, né? Aqui, basicamente, só corrigir a prova. Próxima questão.
Filomena, presidente da Câmara Municipal, nomeou e incluiu na folha de pagamento da Casa Legislativa como servidor comissionado determinado indivíduo, sem o conhecimento dele, o qual jamais trabalhou naquele órgão público, sendo sua remuneração inteiramente embolsada por Filomena. Eu tenho aqui a situação de um funcionário fantasma. Esse funcionário fantasma pratica algum crime? Não. Mas Filomena, que nomeou e estava embolsando esse dinheiro, pratica sim. Qual o crime que Filomena pratica? Peculato. E olha como o examinador foi interessante. Eu tenho aqui um peculato doloso. E o peculato doloso é um crime sem violência ou grave ameaça, que possibilita o benefício do arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal. Se antes de eu receber da denúncia, reparou o dano, eu tenho a redução de pena de 1/3 a 2/3. Professor, mas se o peculato fosse culposo, eu poderia isentar a pena, é verdade, mas a questão fala que o peculato aqui é doloso. Bacana? Então tá aí, letra C, peculato, cabendo a incidência de causa de diminuição de pena, caso ele repare o dano, por ato voluntário, antes do recebimento da denúncia. Professor, lá no crime de peculato não tem isso aqui, reparação de dano antes do recebimento da denúncia, é verdade, mas o examinador fez uma relação com o arrependimento posterior que é cabível no peculato, porque o peculato é crime sem violência ou grave ameaça. Bacana? Mais uma, próxima questão. Olha aí, 75. Em uma sentença penal condenatória do crime de roubo, o juiz, na primeira fase das dosimetrias, aspera a pena em 1/3 acima do mínimo legal, fundamentando o aumento na existência de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem, contudo, apresentar justificativa concreta da fração de aumento. A questão basicamente quer saber como é que o STJ trabalha as frações de aumento na primeira fase da dosimetria. Vocês querem ser juízes? Tem que saber, né? Não tem nem escapatória, né? Mas basicamente a gente tem lá na primeira fase 8 circunstâncias judiciais, né? Como é que o juiz vai trabalhar? Para cada uma delas, o juiz aumenta a pena em quanto? Existem 2 correntes, pessoal. Uma primeira diz que o juiz deve pegar a pena mínima e, para cada circunstância judicial desfavorável, aumentar de 1/6. E existe uma outra corrente que fala, não, o juiz tem que pegar o intervalo entre a pena máxima, entre a pena mínima e máxima, e daquele intervalo aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância, e aí somar na pena mínima. Mas não, seguinte, a pena que o crime seja de 1 a 4 anos. Eu pegaria, portanto, o intervalo entre as 2 penas, por essa segunda corrente, 3 anos. 3 anos, um ano tem 12 meses, né? Teriam 36 meses. Se eu divido 36 meses por 8, daria 4 meses e 15 dias. É isso? Pode ser que eu esteja errado, tá bom? E aí eu vou, para cada circunstância, aumentar isso na pena mínima. Para uma circunstância, daria 1 ano, 4 meses e 15 dias, por exemplo. Né? Qual das 2 teorias o STJ adota? Tem julgados por 2 lados, né? A resposta correta aqui foi a letra B. O STJ adota como critério preferencial o aumento da pena com base na fração de 1/6. Eu não diria que o STJ adota como critério preferencial, mas é a única questão que podia ser marcada. Porque a letra E, aqui na minha, que ela diz o seguinte, o critério de aumento da pena base é de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas. Isso aqui não está errado, não. Agora, o que ele segue falando é, não sendo admitida a utilização de outra fração em nenhuma hipótese. Está errado. É isso que torna a questão errada, né? Então, a resposta correta, de fato, é a letra B, que o STJ autoriza a utilização de 1/6, e para utilizar frações maiores, o juiz tem que fundamentar de forma concreta. Às vezes, em julgados envolvendo violência doméstica e familiar, os juízes costumam, por exemplo, dobrar a pena, lá na primeira fase. Mas fundamentando em quê? Em tratados internacionais que o Brasil adota, em violência contra a mulher, num caso do Campo Algodoeiro, lá, direitos humanos, né? Caso lá do México, né, se não me engano. É isso. Vamos para a próxima? Em 2023, Roberto, servidor público, foi condenado definitivamente pela prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica em concurso material, com pena total de 8 anos de reclusão em regime fechado. A questão aqui basicamente quer saber o que é ou não efeito automático nos termos do Código Penal, efeito automático da condenação. Basicamente é isso. É muito tranquilo. Nos termos do Código Penal, a pena do cargo é um efeito automático? Não. Nos termos do Código Penal, a perda dos bens é um efeito automático? Sim. Então, a resposta correta é a letra C. Veja, a perda do cargo público exige fundamentação expressa na sentença, ou seja, não é um efeito automático, mas a perda dos bens que constituam produto ou proveito do crime é efeito automático da condenação.
Essa é a assertiva que eu marcaria. Tá bom? Essa aqui é a correta. 77. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. À luz desse conceito, assinale a opção que somente contém espécies de crimes cuja consumação independe da produção do resultado naturalístico. Olha que questão tranquila, né? E muita gente acha que, não vou estudar isso aqui não, porque nunca vai cair. Gente, quais são os crimes que, para a sua consumação, independem de resultado naturalístico? Crimes de mera conduta e crimes formais. Crimes de mera conduta sequer prevêem no tipo penal resultado naturalístico. E os crimes formais, embora tenham a previsão do resultado naturalístico no tipo penal, para a sua consumação, esse resultado não precisa se aperfeiçoar. Bacana? Os crimes formais são exemplos de delitos assimétricos, em que eu tenho o tipo subjetivo, o elemento subjetivo. Eu quero produzir o resultado, mas o elemento objetivo para a consumação está dissociado. Beleza, você quer a produção do resultado, mas, filhão, fica tranquilo, porque mesmo que você não produza o resultado, ainda assim o delito é consumado. Professor, nunca ouvi falar em tipo simétrico ou assimétrico. Pois é, tem que, para ir lá para a segunda fase da magistratura, você vai ter que saber. Ninguém está estudando para passar no Enem. Eu sempre falo isso. Vocês estão estudando para passar para juiz. Então, vamos seguir aqui. 78. Questão aqui, olha, grande também. Maria, 24 anos, foi vítima de estupro praticado por desconhecido nas proximidades de sua residência. Após registrar boletim de ocorrência, foi encaminhada à delegacia de polícia. Uma questão muito tranquila, letra de lei da lei de abuso de autoridade. Às vezes se perde tempo demais estudando mirabolâncias, e eu sempre digo, olha, o básico bem feito, aquele materialzinho básico que você tem, revisado 1000 vezes, é melhor do que uma revisão de 2, 3 vezes de um material de 2000 páginas. Resposta correta aqui, pessoal, muito tranquilo, olha, ele deve responder pelo crime de violência institucional, com pena aumentada de 2/3, por ter permitido que terceiro, o investigador, intimidasse a vítima do crime violento, gerando indevida revitimização. É isso. Revitimização é um conceito lá da criminologia. Revitimização primária. O próprio crime que a vítima sofreu já gera nela uma violência, né? Já a torna a vítima. Vitimização secundária. A forma que os órgãos estatais a tratam pode aumentar essa vitimização. É maltratado na delegacia, chega para fazer o exame de corpo de delito, precisa ficar nua na frente de um homem, chega na delegacia, passa a sofrer, como aqui o delegado de polícia permitiu, ouvir coisas de, tem certeza que não foi você que provocou isso? É o Estado violento, é o Estado aumentando a situação de vitimização dessa pessoa. E uma vitimização terciária, provocada pela própria sociedade, que passa a ver essa vítima muitas vezes de uma forma diferente. Fulano ali foi vítima de um estupro. Infelizmente, a gente sabe o que acontece, né? Mais uma, tá aqui, ó. Vamos lá. 79. Caio praticou o crime de extorsão, artigo 58 do Código Penal, em 10 de janeiro de 2024. No dia 15 de janeiro de 2024, entrou em vigor a nova lei, que aumentou a pena mínima do referido delito. Ele praticou isso em 10 de janeiro, né? Ou seja, ele praticou em 10 de janeiro, não praticou no dia 15, né? Então, essa pena, essa lei que aumentou, não pode retroagir. Ainda assim, Caio continuou a manter a vítima sob ameaça e restrição de liberdade com a finalidade de obtenção de pagamento. Aqui é diferente. A vítima permaneceu na situação de Caio, né? Permaneceu. Vamos lá. Vamos prosseguir? Que se estendeu até o dia 20 de janeiro de 2024. Como Caio permaneceu com a vítima, a lei mais gravosa aqui pode ser aplicada. Nessa sequência aqui, essa segunda lei, né? Durante a tramitação da respectiva ação penal, já no ano 2025, entrou em vigor a lei LKY, que reduziu a pena do crime para patamar inferior, tanto em relação à lei vigente à data do início da conduta, quanto em relação à lei WXZ. Ou seja, há uma nova lei que melhora a situação de Caio. Essa nova lei tem que ser aplicada.
Veja, a lei mais grave estava sendo aplicada porque antes da cessação da conduta, e o crime de extorsão é um crime permanente, antes da cessação da conduta, essa lei entrou em vigor. Como o crime é permanente, ela podia ser aplicada. Mas depois da cessação, entrou uma nova lei. E essa nova lei é benéfica, ela pode retroagir. É assim que funciona, gente. Isso aqui é o beabá do direito penal, né? Qual é a resposta correta? Letra C, né? Aplica-se a lei LKY, que é a nova lei que surgiu até no curso da ação penal, pois é mais benéfica e deve retroagir para os fatos não definitivamente julgados, em observância ao princípio da retroatividade penal da lei mais favorável ao réu. Beabá do direito penal, né? Próxima questão, e a última. Pierre, cidadão francês e secretário do consulado da França em Buenos Aires, está em gozo de férias no Brasil. Olha aí que interessante. Ao realizar um passeio turístico em embarcação de bandeira privada argentina, que se encontrava em mar territorial brasileiro, que o examinador já está dizendo aqui. A bandeira é privada, ou seja, eu não tenho um navio público da Argentina. E esse navio está em mar territorial, ou seja, está em um bem da União, em um bem nosso. O examinador já está deixando aqui todas as deixas. Vamos prosseguir. Pierre envolveu-se em uma discussão e com a intenção de matar. Desferiu um disparo de arma de fogo contra Enzo, cidadão italiano domiciliado no Brasil. Enzo foi atingido, mas sobreviveu. Pierre foi preso em flagrante pela Polícia Federal de embarcar no solo brasileiro. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Questão muito tranquila, pessoal. O examinador deu todas as dicas, né? É letra A, né? Está lá no início do Código Penal também. Aplica-se a lei brasileira ao fato, com base no princípio da territorialidade, pois, sendo de natureza privada, a embarcação, certo? E estando em mar territorial nacional, bem da União, certo? A embarcação submete-se à jurisdição do Estado costeiro, no caso brasileiro, não incidindo a imunidade, uma vez que PR não exerce função diplomática no Brasil. Era essa a alternativa que eu marcaria, tá bom? Pessoal, achei a prova muito tranquila, assim, no meu modo de vista, né? Muito tranquila, achei a prova mais razoável, achei a prova do ano passado mais difícil. E essas foram as respostas que eu daria. No mais, pessoal, tem que aprofundar alguns temas. Por exemplo, aqui, esse tema envolvendo territorialidade da lei, ou extraterritorialidade da lei penal. O tratamento dado pela lei de tortura, por exemplo, é diferente do tratamento dado pelo Código Penal. Esse era um tema que eu cobraria em prova. A gente viu delitos simétricos e delitos assimétricos. Em relação à retroatividade da lei, na questão anterior, numa segunda fase, poderia trabalhar sobre uma combinação de leis para você discorrer em uma questão discursiva, por exemplo. Então, essa prova do Enem é uma prova como outra qualquer, né? Não tem muita diferença de uma primeira fase de magistratura, e eu achei até mais tranquila do que muitas primeiras fases da Fundação Getúlio Vargas. Os enunciados, por exemplo, mais curtos. Tá bom? Bons estudos, precisando aqui da gente, a gente está à disposição. Fazer uma revisão com vocês para as provas discursivas aqui na Academia de Juízes. Boa sorte, pessoal, bons estudos, tá bom?